Recebam a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Estamos felizes, estamos aqui celebrando ao Senhor, obrigado, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor, enquanto nós podemos o encontrar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 32. Marcos, capítulo 6, versículo do 30 ao 32. Esse texto, que ora nós vamos ler nesta noite, que o Espírito Santo ministrou ali no meu coração, muitas vezes nós precisamos desse momento, depois de uma jornada de trabalho intenso. Nós estamos às vésperas de um trabalho que vai acontecer, de um evento que vai acontecer aqui, e essa palavra Deus trouxe ao meu coração, porque todo trabalho, toda atividade é necessário depois um descanso, porque tudo na vida necessita de descanso. O corpo humano, ele necessita de descanso para o período de hipertrofia, né, do músculo começar a enrijecer e desenvolver. Então necessita de descanso. Esse texto da Bíblia é um hiato, porque talvez a igreja estejam pensando que iremos falar da multiplicação de peixes, mas esses 3 versículos do Espírito Santo quer revelar algo que eu estou precisando, que você está precisando essa noite. Versículo 30, Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante até o 32, e diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E disse-lhe Jesus: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Amém, meus irmãos? Nesse texto, quando nós observamos o contexto do livro de Marcos, nós observamos que Jesus ele deu incumbência aos discípulos, aos futuros apóstolos, deles irem pregar a palavra de Deus. No versículo 12 precisamente, se você olhar o lado esquerdo da página da sua Bíblia, pelo menos na minha Bíblia está do lado esquerdo, e diz assim o versículo 12, 6:12: e saindo eles, pregavam que se arrependesse, e expulsavam de muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, quando nós chegamos no versículo 30, os apóstolos, eles agora eles iam trazer um relatório para o Senhor Jesus, falando com bastante alegria das experiências que eles tiveram com o Espírito Santo, que eles tiveram com Deus. Através do nome de Jesus, demônios se submetiam, os enfermos eram curados, Deus fazia algo sobrenatural através do nome poderoso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou em um lugar, mas só através do nome do Senhor Jesus, as coisas aconteciam. Então eles tiveram experiências extraordinárias com Deus. E quando eles retornaram e contaram entusiasmado de como que aconteceram esses milagres, penso, queridos irmãos, que é uma alegria muito grande você orar por um enfermo e o enfermo ser curado, você levantar a mão e os demônios serem expulsos, é coisa tremenda, algo que eles nunca tiveram experiência na vida deles, só presenciaram o Senhor Jesus fazer esses milagres. Agora eles mesmos tiveram a oportunidade e o privilégio agora de ter essa experiência com Deus. Fique imaginando, irmãos, mas Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Jesus ele falou o seguinte: vocês vão pôr as mãos
sobre os enfermos serão curados. Eu creio, irmãos, que nos dias de hoje, os dons espirituais continuam atuando no meio da igreja. Eu creio assim, irmãos. Piamente eu creio assim. E quando eles vieram trazer o relatório para Jesus, todos entusiasmados, tanto o que tinham feito e o que tinham ensinado. E eu acho interessante, irmãos, que os demônios se submetiam, os enfermos eram curados através da ministração da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, de como aquilo ia acontecer. Não era nenhuma mandinga, não era feito nenhum ritual, não. Através do ensino do Senhor Jesus, as coisas aconteciam. Enquanto a palavra de Deus está sendo exposta, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada, ainda acontece milagre. Ainda acontece, porque o autor desse livro, aleluia, não estou falando do escritor Marcos, eu estou falando do autor, aleluia, que inspirou a vida do Marcos. Ele está no meio de nós, ele está no nosso meio, aleluias. E tanto o que tinham feito como tinham ensinado. Eu acho interessante, irmãos, que quando Jesus escuta todos esses relatórios, essas informações, Jesus não estava surpreso com nada, porque ele sabia que o nome dele tinha e tem autoridade para fazer essas coisas. Milagres para Jesus, irmãos, isso é o de menos, porque é aquilo que mais ele sabia e sabe fazer através da sua palavra. Mas um versículo interessante, irmãos, ele vai abrir um leque agora do que o Senhor Jesus queria tratar com eles, do que o Espírito Santo hoje quer tratar conosco. Quem não vem de uma jornada de trabalho intensa, que os seus olhos pedem para fechar, que o seu subconsciente, ainda que os seus olhos estejam abertos, mas o subconsciente já não está, já está descansando. E nesse exato momento, irmãos, no versículo 31, o Senhor Jesus, ele não vai abordar esse assunto nesse versículo 31. Ele faz assim, ele fala assim, ó: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. E o que Jesus pede para ele fazer? Repousar um pouco. Eu quero falar nessa noite, irmãos, com esse tema sobre o descansar no Senhor Jesus. Descansar no Senhor Jesus. Eu não estou falando em descansar na cama. Eu não estou falando, e muitas vezes nós temos um sofá aconchegante na nossa casa, mas eu estou falando em descansar em Deus. Descansar não ao nosso corpo, sabe, mas descansar a nossa mente, descansar a nossa alma, descansar, realmente colocar a nossa fé agora, é para descansar, irmãos, em Deus. Descansar, esse descanso representa muita coisa, irmãos. É aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo por conta própria, e Jesus simplesmente fala: vem aqui e agora eu te levo para um lugar que só eu sei fazer você descansar. Jesus agora chama eles, preste bastante atenção, que vai ter um versículo, irmãos, que vai ser a conclusão dessa mensagem, que Jesus ele vai chamar, ele não vai apenas convidar os discípulos para descansar, Jesus vai obrigar eles a descansar. Irmãos, existiam momentos na minha vida que aconteceu um acidente comigo em 2022. Eu sou um pouco, o meu temperamento, eu sou um pouco elétrico, minha esposa que o diga, e para quem me conhece, e para a gente que tem esse temperamento sanguíneo, colérico, as pessoas são muito intensas. Nós somos muito intensos, irmãos. Há uma doença que Augusto Cury, ele descobriu, que se chama a síndrome do pensamento acelerado. É quando você pensa que
vai dormir, mas a sua mente está trabalhando, a sua mente não descansa. E quando chega naquele sono mesmo, profundo, aquele sono que precisamos ter 3 ou 4 horas, aquele sono onde o seu corpo entra naquele estado mesmo, de sonolência mesmo. Então, muitas vezes aquele sono você não está tendo. Muitas vezes tem pessoas que só fecham o olho na cama, mas não conseguem descansar. Quantas vezes pessoas sobrevivem de remédios controlados, sabe, para obrigar o corpo a descansar. O Salmo, se eu não me engano, capítulo 4, capítulo 5, versículo 8, diz assim: em paz a si mesmo me deitarei. Corrija o Salmo 3, não é isso? Em paz a si mesmo me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Então essa questão, irmão, do descanso vai muito além do nosso corpo, vai além das nossas preocupações. É o descanso na mente, é o descanso das suas emoções. E o Senhor Jesus, conhecendo isso, essa longa jornada de trabalho intenso que os discípulos tinham, naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus, e era tudo a pé, caminhando de aldeia a aldeia, de povoado em povoado, e muitas vezes eles pregavam o evangelho como se Jesus fosse embora e voltasse naquele mesmo tempo ali, porque eles eram muito intensos. E o texto vai dizer isso. Diz que poucos, versículo 31, observe o texto, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Você fica imaginando isso? Você ter dinheiro no bolso, mas das muitas ocupações, dos muitos afazeres, você esquecer até de alimentar o seu próprio corpo. Então o que acontece, irmãos? Os trabalhos intensos, a longa jornada de trabalho, irmãos, ela é tanto prejudicial, sabe, irmãos, que ela impede até o nosso raciocínio lógico. Muitas vezes nós esquecemos de tanta coisa. Hoje em dia, muitas vezes no nosso vocabulário, no dia a dia, quem nunca falou isso, atira a primeira pedra. Quando pergunta como é que vai, meu irmão, o que é que você fala? Estou na correria. É assim ou não é? Ou só quem fala é o missionário André? Hein? Irmãos, estou em paz, eu estou na correria. Sim ou não, irmãos? Se você vai para São Paulo, irmãos, as pessoas não conseguem te olhar nos olhos. Porque, irmãos, hoje, a longa jornada de trabalho, sobretudo a quantidade de trabalho que as pessoas estão tendo para sobreviver, já não basta hoje você ter apenas um trabalho. É necessário você ter 2, 3 trabalhos, e ainda por cima ainda faz uma hora extra. Aleluia. E isso, irmão, vai desgastando e vai aumentando o seu tempo para as coisas desse mundo e vai diminuindo o seu tempo para as coisas espirituais. Aí é nesse exato momento, irmãos, nesse hiato, no versículo 31, que Jesus chama ele. Nessa noite, o Senhor Jesus está chamando a gente, irmãos, simplesmente para recarregarmos as baterias. Oh, aleluia, Pai. Vinde vós aqui. Coisa boa é descansar no Senhor. Quando você descansa no Senhor, as tuas preocupações, sabe, do dia de amanhã, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o nosso descanso. E Ele diz, Mateus 6, não é isso? Finalzinho 33, e encontrarei descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus é o meu e o seu descanso. Por isso que o tema desta mensagem é encontrando descanso, o descanso em Jesus Cristo. Através da pessoa de Jesus Cristo, irmãos, nós temos uma total liberdade para encontrarmos tempo. Olha, irmãos, que precisa ser a nossa obrigação buscarmos tempos para nos encontrarmos com Deus. Porque, irmãos, se nós não pararmos para nos encontrarmos com o Senhor, nós seremos parados de outra maneira. Meu Deus. E eu
em 2022, irmãos, eu fui acometido de um acidente, subido no telhado, e o Espírito Santo, irmãos, eu fraturei 3 vértebras, a L1, a L2 e a L3, fraturei meu cotovelo, fraturei meu pulso, eu caí sentado no chão, e só não fiquei tetraplégico por conta do livramento de Deus. Aleluia. Porque Ele tinha alguma coisa ainda para mim, sabe, através de mim, nessa terra ainda, irmãos. Caí sentado, e nisso, irmãos, quando eu não me levantei, eu procurei, o pessoal me levantou, ficou para me ficar sentado, me colocaram sentado. A primeira coisa que eu fiz foi mexer os dedos dos pés, para ver se a parte, né, estava bem, porque estava doendo. O SAMU passaram 40 minutos para ir buscar, para levar para o hospital, irmãos, e é uma dor inexplicável, doendo. Quando eu coloquei a mão na cabeça, estava quente, o calor estava grande. Quando eu coloquei a mão na cabeça, estava molhado, porque eu bati a cabeça no chão. E eu pensei, pronto, agora é sangue na minha cabeça. Aí quando eu passei a mão, graças a Deus, que era apenas suor, estava muito molhado. E eu fiquei 5 meses descansando. Irmãos, muitas vezes, preste atenção, irmãos, Deus está falando aqui. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você vai passar. Deus, através da sua palavra, Ele traz uma revelação e uma prevenção para mim e para a sua vida. Porque quando nós não optamos para descansar no Senhor Jesus, através da nossa vida devocional, através do encontro com Ele nas Escrituras, ter o nosso tempo silencioso com Ele, nós separamos tempo para tudo, irmãos, mas precisamos obrigatoriamente separar o nosso tempo com Deus, porque isso nos vai levar à eternidade. Aleluia. Há uma frase para-choque de caminhão que diz assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E eu creio, irmãos, que é uma verdade. Aleluia. Porque nós temos tempo para tudo. Nós conseguimos colocar na nossa agenda tempo para muitas coisas tão supérfluas, que não são emergentes, e muitas vezes a nossa alma está clamando para descansar no Senhor Jesus. E ainda muitas vezes, irmão, nós procuramos procrastinar, nós procuramos arrumar outra coisa. Quando é a madrugada, você se levanta para tomar água e para ir ao banheiro, muitas vezes nos esquecemos que o Espírito Santo está nos despertando, é para orar, é para descansar nele, é para nos entregarmos a ele. Aleluia. É nisso, é em Jesus que nós recarregamos as nossas energias, é em Jesus que nos fortalecemos, é na sua presença que buscamos o socorro bem presente. Está lá. Aleluia. Vinde vós aqui à parte. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar, irmãos. Ele fala em um lugar à parte. Aleluia. Qual é o lugar à parte para você com Jesus? Tem muitas pessoas que costumam, né, um tempo com Deus de madrugada. Tem pessoas que fecham a porta do seu quarto. Mas existem pessoas, irmãos, além desses lugares à parte, eles buscam tempo com Jesus. Aquele tempo que o apóstolo Paulo fala em primeiro, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 5,17, que é: orai sem cessar. Aleluia. Preste atenção. Você pode até perder a conexão com a internet, os dados móveis do seu celular no dia a dia. A sua internet da sua casa pode faltar energia, pode até perder o sinal. Aleluia. Mas o contato que nós não podemos perder, ele precisa ser completamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Não podemos nos desconectarmos com Deus. Aleluia. É uma questão de vida ou vida. Aleluia. Vinde vós. Aleluia. Aqui é a parte. E ele chama, irmãos, não é para o meio da multidão, não. Muitas vezes o Senhor está nos chamando para descansar no deserto. Aleluia.
É no deserto, irmãos, que temos experiências com Deus. Quantas vezes, obreiros, irmãos, pastores, igreja, quantas vezes, irmãos, Deus permite o deserto em nossa vida, aleluia, não é, irmão, para nós sermos reprovados, aleluia, é para estarmos realmente descansando nele, dependente dele, aleluia. O deserto não é para te matar, é para te aproximar de Deus. Para camandarabia sudecai e que forgia de camandarabia súbia, aleluia. O deserto, irmãos, é para trazer maturidade, aleluia. Mas, irmãos, Jesus, ele leva para o deserto quem tem afinidade com ele. Porque, irmãos, se levar para o deserto quem não conhece a ele, o deserto para essas pessoas que não conhecem Jesus, ao invés de ser adoradores, eles se tornam murmuradores, aleluia. O deserto é para crente, aleluia. O deserto é para aquele que conhece a Jesus, aleluia. É muito bom estar nos montes. Os montes significam lugar de adoração, aleluia. Mas o Deus dos montes, ele também é o Deus dos vales e dos desertos, aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. Quem está passando pelo deserto, aleluia, nessa noite, o Senhor Jesus está dizendo: este lugar é exatamente este lugar que eu quero fazer você descansar. Lugar deserto. E ele fala o seguinte, outro conselho: repousai um pouco. Tem muita gente, irmãos, que quer descansar e tem um sono, adormece e não quer acordar mais, né? Aí é perigoso. Tem muita gente, irmãos, quando não é 8, é 80. Aí, irmão, quando pega para frear, diminui a velocidade, reduzir, né? Tem um limite, todas as rodovias tem um limite de velocidade, né? Aí tem a velocidade controlada, a pessoa vai reduzindo até entrar no limite de velocidade. Mas tem pessoas que pisam no freio e para. Ah, irmãos, também não é a hora de estacionar também não, irmãos. É na hora de marchar também. Jesus, o conselho dele é tão profundo, aleluia, que nesse conselho nós encontramos um ponto de equilíbrio, irmãos, aleluia. Há tempo determinado para todas as coisas, aleluia. E nesse tempo Jesus fala: repousai um pouco, aleluia. Que equilíbrio, irmãos. Essa palavra, irmãos, ela traz, sabe, um ensinamento tão grande para nossas vidas, que há muitas pessoas que dizem: vida, ó céus, ó Jesus, eu faço tanto para o Senhor, eu já fiz muita coisa para o Senhor, está na hora de eu pisar no freio, eu não vou fazer mais nada. Repousai um pouco, aleluia, porque o nosso descanso, aleluia, ele não é nessa terra, meus queridos irmãos. A igreja, irmãos, a igreja é a única, nós somos privilegiados, irmãos. Nós temos a incumbência, o privilégio, a responsabilidade, aleluia, de servir a Deus, falar do Evangelho. Não foi imposta essa obrigação, essa responsabilidade para ninguém mais ao mundo. Apenas Jesus atribuiu à igreja. Nós somos os embaixadores do Cristo vivo para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que não precisa, não é para parar não, irmãos. Quem mandou você parar, hein? Existe um ponto de equilíbrio aqui. E disse, irmãos, olha que desequilíbrio tremendo. Mas muitas vezes, irmãos, esse desequilíbrio é falta de experiência. Sabe aquelas pessoas que quando tira recentemente a carta de motorista, né? Que já se sente, né? Coloca a carta no bolso. Louvado seja eu. Agora eu sou motorista, né? O primeiro susto que passa, né, irmãos? Aí já fica desesperado. Aí as autoescolas, eles, baseado nessa inexperiência, nessa falta de experiência com os recém-habilitados, eles começam a alugar carro, colocar lá a frase: olha, veículo, como é que diz? Aluno recém-formado, recém-habilitado. Aí precisa de uma placa dessa para dizer assim, ó, ainda não tem experiência. Aleluias. E muitas vezes, irmãos, quando as pessoas são muito impulsivas, é que precisa de experiência.
precisa dessa plaquinha, recém-habilitado. Tenha cuidado, não vá muito para perto, vá ter um limite, porque essas pessoas, irmãos, ela se machuca com qualquer coisa. Aleluias. Olha só, porque havia muitos que iam e viam e não tinham tempo nem para comer. Vamos pensar um pouco aqui, irmãos. Há um ditado que diz que saco vazio, ele não para em pé, não é verdade? Agora fica observando, fazendo a obra de Deus. E aqui não era jejum não, eu vou jejuar não, irmãos. A Bíblia diz aqui que eles não tinham tempo. O Marco registrou que eles não tinham tempo. Não era que eles estavam em jejum, que o tempo, eles não souberam administrar o tempo. O tempo para eles aqui era só percorrer as aldeias, fazer tudo para Deus, e eles estavam se esquecendo do seu próprio corpo. Irmãos, eu acho interessante algo. Certo feito, um jovem chegou para o Senhor Jesus e falou: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Se lembra desse texto, né? E Jesus falou todas as recomendações, e depois Jesus falou, ele falou: tenho seguido isso desde criança. Aí Jesus, ele toca naquilo que era difícil ainda para ele, que era nas posses dele. Então muitas vezes, irmãos, olha só, esse texto está servindo para alguém que está fora do contexto aqui. Jesus, irmãos, ele quer ensinar a nós administrarmos as nossas posses. Saiu fora do contexto. É outro texto que eu vou mencionar. Eu tenho dificuldade para encontrar na Bíblia, mas eu sei que está na Bíblia, tá? Um certo fariseu perguntou para Jesus qual o maior dos mandamentos. Vocês se lembram? Jesus falou o quê? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração. E depois, o segundo é semelhantemente parecido: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, desses dois resume a lei e os profetas, não é isso? Preste atenção aqui, irmãos. Preste atenção que esse contextualiza com isso que estamos falando agora. Primeiramente, nós sabemos que Deus é sobre tudo e sobre todos. Faz parte do decálogo. E o segundo mandamento, nós sabemos que o decálogo ele é dividido, os 10, em 4 mandamentos cerimoniais e 6 de ordem civil. Então ele reduziu os 10 em 2. Ele colocou adorar a Deus. A pessoa vai guardar os 4 cerimoniais, e amando o próximo vai também guardar, obedecer os 6 mandamentos civis. Muito bem. Só que o interessante, irmãos, quando o Senhor Jesus fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, há um hiato nesse meio aqui, que observe uma coisa. Quando ele fala o teu próximo, está falando na segunda pessoa, o próximo. Isso significa que tem uma pessoa antes do próximo, sim ou não? Como o que? A ti mesmo. Então, como você vai amar o seu próximo se você não ama a você mesmo? Como você vai cuidar das pessoas se você não está cuidando de você mesmo? Como você vai em alto mar procurar salvar a vida de alguém que está se afogando se você não sabe nadar? Você faria isso? Primeiro, nós temos que aprender a nadar, senão corremos o risco de morrer afogado juntamente com aquele que está se afogando. Não é isso? Então, dentro desse texto, irmãos, eles estavam invertendo. Eles tinham tempo para os outros, mas não estavam tendo tempo para eles. E muitas vezes nós dedicamos a nossa vida, o nosso tempo para terceiros, e muitas vezes nos esquecemos de dedicar o nosso tempo conosco. Cuidamos de muitas pessoas e esquecemos que aquele que deveria ser primeiramente cuidado seria eu, ou no caso você. E o tempo, irmão, mas isso tudo gerou experiência neles, porque tudo é uma questão de experiência, e nós vamos aprendendo.
nós vamos amadurecendo. E quando, irmãos, no versículo 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. Eu acho interessante, irmãos, fica imaginando você dentro do barco com Jesus, naquela calmaria. Oh, irmãos, sabe, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Há momentos, irmão, que precisamos ir para um lugar afastado com Jesus, para Ele mesmo ministrar o nosso coração do que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com essa síndrome do pensamento acelerado, com esse corre-corre, dessa correria. E eu preciso, irmãos, uma advertência de Deus por conta do cuidado que Ele tem comigo e contigo, irmãos. Aleluia. Descanse em Deus. Descanse. Se for preciso, irmãos, descanse. E se precisar ainda mais, descanse. Aleluia. Porque temos tempo, precisamos ter tempo com Ele, para descansar nele, irmãos. As clínicas estão cheias, sabe, de pessoas, os escritórios psiquiátricos, sabe, de psicólogos. Obviamente, irmãos, que a depressão, ela é uma doença, faz parte, irmãos, porque da mesma forma que você tem dor no corpo, você tem também dor na sua mente, nas suas emoções. A depressão, irmãos, faz parte. Isso não vamos endemonizar as coisas, porque isso aí faz parte da vida, infelizmente, por conta das tantas preocupações que nós temos, por conta da falta de descansar em Jesus. Ele é o principal psicólogo. Ele é aquele que te escuta. Olha que coisa Deus, o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração. Muitas vezes você conta tantas coisas para as pessoas e esquece que a principal pessoa para você contar, você não conta. Ele escuta dos seus lábios porque tem que falar, né? Mas você fala para as outras pessoas como se Jesus não estivesse lá. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós começamos tanto, muitas vezes nos justificamos tanto dos nossos problemas, aleluia. E muitas vezes, irmãos, as nossas justificativas, ela precisa, irmãos, nós precisamos parar um pouco de nos justificarmos, para nós realmente irmos descansar em Jesus, para sermos justificados por Ele, aleluia. Uma coisa é a minha e a sua justificativa, outra coisa é sermos justificados por Deus, aleluia. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala isso em Romanos: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, aleluia. E eu acho interessante, irmãos, e eu quero, para concluir esta mensagem, eu gostaria que vocês lessem o versículo 39, versículo 39 do capítulo 6. Quando aconteceu aqui a primeira multiplicação de pães e peixes, eles male descansaram. Irmãos, repousar é só um pouco, aleluia. Olha só, irmãos, a minha Bíblia diz aqui, olha, versículo 39: e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo. Não, versículo, perdão, 42, que esse aqui é a alimentação. Olha só, 45, desculpa. Versículo aqui é a ordenança deles sentar para eles se alimentarem, a multidão. Versículo 45: e logo obrigou os seus discípulos a subir no barco. Ou vai por um conselho, ou vai por obrigação. Porque, irmãos, é necessário muitas vezes nós sairmos de cena. Jesus, ele obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Sabe, irmãos, que nós aprendemos aqui? Deixa que Jesus despede a multidão. Deixa que ele cuida da multidão. Deixa que ele... É muita gente, pastores. É muita gente para Jesus tomar de conta, irmãos. Aleluia.
Quantas pessoas você vive colocando nas suas costas? Quantas pessoas você vive carregando nas costas? Aleluias! Deixa a multidão com Jesus. Aleluias! Olha, irmãos, no Paraguai passamos uma experiência no começo ali. Ficamos de 2017 a 2020. No início do pastoreio da igreja ali no Paraguai foi muito difícil, porque eu estava igual a esses discípulos, pastores. Estava igual a eles, abraçando tudo, pegando a causa de todos. Era oração para aqui, a oração para colar, ia nos bairros carentes. Tive uma experiência com Deus, irmãos, uma experiência tremenda. É a primeira vez experiência lá no Paraguai, onde umas 5h30, 6 horas da manhã, uma ovelha nossa liga e falou: pastor, vem aqui que tem minha vizinha, ela está endemoniada. E está desde ontem à noite. Isso era 6 horas da manhã, irmãos. E já foi polícia na casa dela e não conseguiram fazer nada. Vamos lá, vem aqui, pastor. É perto da minha casa, em frente à minha casa. Eu peguei o carro, fui para lá, irmãos. Quando cheguei lá, eles tinham, as pessoas, o esposo dela tinha convidado, lá chama médica. A médica, irmãos, lá é a pessoa que faz benze, entendeu? Foi lá para ver se saía o demônio através do benzimento deles lá. E o demônio saía com esse negócio não, irmão, só no nome de Jesus. E nisso, quando eu cheguei lá, ela estava sentada em uma cadeira, o rosto estava desfigurado, coisa que eu me surpreendia, os dedos assim das mãos dela estavam meio assim, sabe, que atrofiado. O esposo dela estava com a camisa molhada, ensopada, irmãos, segurando ela na cadeira, porque ela estava, era possessão demoníaca que estava sobre a vida daquela senhora, uma senhora mais ou menos de 50 anos. E nisso, irmãos, quando eu entrei, aí eu vi uma senhora saindo. Aí eu pensei que era ela, a endemoniada. Não, era outra endemoniada. Era que estava cheia de demônio, tentando tirar demônio, você entendeu? E quando ela me viu, ela saiu logo rapidinho assim. Aí a nossa ovelha disse: não, ela está aí dentro. A nossa ovelha falou e não entrou. Então quando eu entrei, irmãos, o esposo dela estava com a camisa toda ensopada. E quando eu estava com a Bíblia na mão, aí quando eu me aproximei dela, irmãos, uma coisa assim, o diabo, o demônio, ele usou aquela mulher igual uma serpente, irmãos. Ela saiu, pastores, ela saiu rastejando assim de costas, assim saiu, ó, e não queria se aproximar de mim, irmãos, e eu correndo atrás dela, irmãos, e ela lá, irmãos, andando na sala, derrubando cadeira, coisa assim, sabe? E quando ela chegou na porta, a porta estava fechada, o demônio, ela encostou a cabeça na porta. Eu peguei a Bíblia, coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar no nome do Senhor Jesus. E o diabo começou a se manifestar ali, irmãos, uma batalha travada, irmãos, sabe? E dali o demônio foi embora. O Senhor Jesus, o Espírito Santo expulsou o demônio da vida dela, irmãos. Ela foi liberta ali para a glória de Deus. Oh, aleluia! E depois peguei na mão dela, ela sentou na cadeira, suado, todos nós estávamos suados. O Paraguai é um país de temperatura muito alta no verão, 45 graus, às vezes dependendo da casa, dentro de uma casa 50 graus, e nisso estávamos suados. E eu comecei a conversar com ela, irmãos. Ela ficou sã e perguntou o que estava acontecendo, irmãos. E nisso, irmãos, acontecendo essa experiência, isso falando sobre batalha espiritual, irmãos, aquilo ali pesa nas costas da gente, sabe, pastores? Pesa. E a gente passou a ter umas batalhas internas tremendas, irmãos. E uma amiga nossa, paraguaia, Deus usou a vida dela, foi lá em casa e falou: André, vocês estão trazendo problema espiritual para dentro da casa de vocês. Lorena é o nome dela. Ela está nos Estados Unidos. Sempre nós falamos com ela, que eu tenho certeza a gente vai enviar esse link para ela. Bendiciones, Lorena, Deus te la bendiga. Amigo Vitor, bendiciones, Deus te bendiga. Eles são uma família abençoada, irmãos. E ela nos aconselhou: não façam isso.
quando vocês pegarem esse problema, quando chegar em casa, vocês apresentem esse problema e todas essas situações para Jesus. Deixa que Ele cuida desse pessoal. Deixa que Ele cuida desse povo. Porque isso faz parte, irmãos, que é Deus o dono da igreja. Aleluia. E se Ele com certeza Ele é dono da igreja, então Ele se responsabiliza. Para de levar a carga dos outros. Para de levar cansaço dos outros, aleluia. Jesus nos chamou sim para apoiar, ser um suporte uns aos outros. Mas quem morreu na cruz pela vida de todos nós foi o Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia. O apóstolo Pedro falou o seguinte: lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades. Não é lançar sobre os pastores, não é lançar sobre os líderes, não é lançar sobre os psicólogos, os psiquiatras. Lançai as vossas ansiedades no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. Você crê que Ele está cuidando? Ele está cuidando, aleluia. Ele está nos chamando para descansar nele essa noite. E Ele obrigou, a partir daquele momento, irmãos, que recebemos esse conselho da nossa amiga Lorena, nós passamos a tirar aquela responsabilidade, daquele peso, porque estava pesando. A gente pensava que podia solucionar as dificuldades, as demandas que tanto tiveram lá, irmãos. Mas o que acontece? Nós precisamos instruir as pessoas a recorrerem a Jesus, aleluia. Porque, irmãos, senão a gente vai virar para eles uma muleta. Jesus não quer isso. Jesus não quer que a gente seja muleta para os outros. Ele quer libertar, Ele quer fazer essas pessoas andar, Ele quer fazer um milagre na vida dessas pessoas. Ele não quer você sendo servido de muleta, irmãos, aleluias. Nós não somos insubstituíveis, porque o dono da obra é Ele, aleluias. Eita glória! E Jesus, Ele despedia a multidão. Jesus, irmãos, e eu acho extraordinário, sabe, na onipotência de Jesus, esse cuidado, essa sabedoria, esse poder que Ele tem de conhecer a minha e a sua mente, o que eu preciso e o que cada um de vocês precisam, aleluia. E Ele não confunde, irmãos, aleluia. Ele não dá um carro para quem pediu uma bicicleta, Ele não dá a bicicleta para quem pediu, Ele não confunde as orações, aleluia, oh Jesus, oh Espírito Santo. Ele não dá apenas o que você merece, Ele dá o que você precisa, aleluia, aleluia. Eita Deus, muitas vezes, irmãos, precisamos ser mais gratos a Ele, precisamos aprender a descansar nele, aleluia. E por Ele conhecer a nossa mente individualmente, aleluia. A Bíblia diz que Ele conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, aleluia. Ele sabe quantos cabelos estão brancos, aleluia. Ele sabe o teu DNA, aleluia. Ele conhece tudo, aleluia. E Ele tem esse cuidado, meus irmãos, de distribuir, de discernir, de proteger, de cuidar, aleluia, de mim e de você de uma forma única, aleluia. Porque nós somos seres indivíduos, nós somos únicos, a única digital, aleluia. Ele conhece o teu temperamento, Ele conhece a tua personalidade, Ele conhece a tua fragilidade. É por isso, irmãos, que nós somos cada vez mais impulsionados, aleluia, a descansar nele. Eu preciso descansar no Senhor, aleluia, porque é através do poder dEle que é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Foi isso que Paulo falou, aleluia. Aí quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que faço alguma coisa, que é a minha mão, quando eu penso que eu faço, eu aconteço. Quando eu penso, sabe, que tudo aconteceu que é por intermédio de mim, irmãos, aí sai um pouquinho de soberba, aí está fraco.
Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, aí o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, aleluia. Aí o Paulo falou o seguinte: então eu prefiro me gloriar nas minhas debilidades. Eu preciso me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, ele cada dia mais, ele esteja sobre mim, aleluia. E meus queridos, e quando o Senhor Jesus, ele despede a multidão, para concluir o versículo 46, preste atenção aqui. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Aleluia. Irmãos, que nós aprendemos muito com o Senhor Jesus. Você lembra o conselho que nós falamos, que a amiga nossa usada por Deus falou? Jesus foi fazer isso, foi prestar contas com o Pai. Aleluia. Ele foi agora, irmãos, descansar no Senhor, aleluia. Ele foi agora como homem, como Deus, ele não se cansa, aleluia. Como Deus, ele não dorme, mas como homem, ele descansou do Pai, aleluia. Ele precisava ter esse tempo com Deus, ele precisava ter um momento com o Pai, porque ele era na hora dele recarregar, aleluia, as suas baterias. Ele precisava desse tempo de oração como homem, para ter experiência cada vez mais, aleluia, com Deus, como homem, porque ele sendo Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas como homem, para nos instruir, para nos ensinar, para nos dar exemplo, ele foi para o monte orar, lugar secreto. E nós, irmãos, quantas vezes, você se lembra qual dia, qual mês, qual ano que você foi no monte orar? Quanto tempo faz, irmãos? Sabe, na época quando era novo convertido, nós vivíamos no monte ali na Vila Natal, ali, vocês conhecem muito bem. A gente fazia, irmãos, aqueles altarzinhos ali. Cansamos, irmãos, de ir para o monte, era gostoso demais, sentíamos a presença de Deus, aleluia. Ô irmãos, Deus mudou? Deus não muda, irmãos. Sabe que nos impede de termos tempo com Deus, aleluia? A procrastinação. Sabe, esse tempo intenso que nós temos para fazer as coisas, fazer a síndrome de Marta, muitas vezes temos dentro de nós, e não sabemos separar, não sabemos, aliás, muitas vezes não queremos administrar esse tempo. Essa noite Jesus diz: vem descansar em mim, eu sou o teu descanso, descansa em mim, aleluia. Coloca as tuas preocupações em mim, coloca as tuas ansiedades em mim, deixa que eu faço isso por você. As coisas que você pode fazer, que é limitado a você, que pertence a você, faça, mas você não pode mover o palmo do seu nariz, porque você não conhece o dia de amanhã, porque pertence a Ele. Está pensando já no amanhã? Amanhã é sexta-feira. Ai, tem tanta coisa para fazer. Eu já estou pensando na comida que eu vou dar para o meu esposo. Eu já estou pensando no que vou fazer. Ei, irmãos, espera aí. Está descansando na sua mente agora? Eita Deus tremendo, hein? Oh, Espírito Santo de Deus. Com a permissão dos pastores, a igreja pode se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Ele sonda o teu coração. Salmo 139. Ele conhece os teus pensamentos. Ele esquadrinha o teu deitar, o teu levantar. Aleluia. Então nessa noite, a presença do Espírito Santo, ela vai invadir a tua mente agora. Aleluias. Você que não dormia direito. Aleluia. Você que está sob, aleluia, remédio controlado. Nós estamos falando para você jogar fora as cartelas. Não é isso, irmãos. Mas vamos agora apresentar as nossas inquietações a Deus. Vamos apresentar o dia de amanhã que pertence a Ele, que você ainda está planejando em fazer. Mal sequer terminou a semana e você já está pensando no domingo. Vamos apresentar agora para Ele. Você que está assistindo esta ministração, Deus diz para você: acalma o teu coração, aprenda a descansar em Jesus. Procure um lugar secreto, quem sabe seja na sua sala, quer seja no seu trabalho.
Muitas vezes você não tem tempo para descansar, a sua mente é 24/48. Você precisa descansar em Deus. Aleluia. Muitas vezes, de tantas preocupações, de tanta pressa, acontecem os acidentes. Aleluias. Porque muitas vezes essa geração é uma geração precipitada, uma geração acelerada. Então nessa noite o Senhor Jesus, o Espírito Santo convida a desacelerar. Aleluias. E eu quero orar pela sua vida. Agora passar por esse processo de desaceleração, reduzir a velocidade. Aleluias. Sabe, no tempo certo Deus vai fazendo. E é aquele equilíbrio, é aquele companheirismo entre nós e o Espírito Santo, porque nós somos cooperadores de Deus. Eu quero orar pela sua vida e apresentar as suas preocupações a Deus. Você pense agora naquilo que está causando ansiedade, preocupação, e vamos agora aplicarmos essa ministração agora, sair daqui aplicados a ministração que foi falada à nossa vida. Senhor nosso Deus, olha, Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. O teu Espírito Santo, Senhor, Ele tem o poder para convencer-nos. Aleluia. É Ele que faz lembrar da tua palavra, Senhor. É Ele que nos ensina. O teu Espírito Santo, Senhor, é Ele que toma conta do nosso ser. Que o teu Espírito Santo agora, Senhor, venha invadir a nossa mente, Senhor. Venha controlar, Senhor, o nível de estresse, ó Deus, da nossa vida. Que o teu Espírito Santo venha controlar as nossas emoções, Pai. Quantas pessoas muitas vezes não está tendo paciência nem responder direito ao seu cônjuge, ao seu filho. Aleluia. Porque, Senhor Deus, muitas vezes há pessoas que quando um fala alguma coisa, o outro vai com 5 pedras na mão. Aleluia. E são teus filhos, Senhor. Mas momentos, passando por momentos como os teus discípulos passaram ali, Senhor, uma vida intensa. Muitas vezes uma vida intensa na tua obra, Senhor. Ah, Deus querido, e muitas vezes sem aquela aplicação da temperança, do domínio próprio, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aplicarmos a paciência, porque a paciência, ela é um exercício a ser aplicado, Senhor. A tua palavra diz, Romanos capítulo 5, versículo 3, que a tribulação, ela produz a paciência. A tribulação é uma fábrica de produzir a paciência, Senhor. A tribulação, os momentos que nós passamos estressantes no trabalho, no dia a dia, Deus, é para realmente a gente depositar o nosso estresse em Ti. Aleluia. Confiar em Ti, não retrucar com o próximo, Senhor, mas apresentar, Senhor, aqueles que muitas vezes nos causa perturbação, nos causa, Senhor Deus, um desequilíbrio emocional. Ó Deus querido, nos ajuda a ter, Senhor Deus querido, essa sensibilidade espiritual, o dom do discernimento de espírito, para saber de qual é a fonte que está vindo, para causar, Senhor Deus, danos à nossa mente, danos às nossas emoções, Pai. O discernimento de espírito, Senhor, é uma segurança para a nossa vida espiritual. Então, Senhor Deus querido, nos dá discernimento para saber de que fonte, de onde vem, Senhor, essa perturbação, se é da carne do ser humano, se é de espíritos malignos, Senhor, tentando, Senhor Deus querido, nos tirar da Tua graça. Mas a Tua palavra diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Que a Tua graça seja derramada, esteja sobre as nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Ó Deus, que nos faz lembrar, que o Teu Espírito Santo faça lembrar desse tema, aprendendo a descansar no Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. É o nosso pedido, gratos ao Senhor por tudo,
no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.